Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui pela misericórdia de Deus, mais uma vez, para estudarmos a palavra do Senhor. Sem perca de tempo, meus amados irmãos, eu gostaria de trazer um pequeno estudo sobre o divórcio e o casamento. E eu pergunto, na tua opinião, mediante a Bíblia Sagrada, Deus permite o divórcio? Deus permite que uma pessoa se aparte da tua esposa ou a tua esposa se aparte do teu marido? Qual é a tua opinião? Vamos lá para a Bíblia Sagrada? Eu estou aqui, a minha Bíblia é a versão King James. É uma versão da Bíblia Sagrada mais fiel às originais. É uma versão a qual se aproxima da versão original da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia foi escrita em grego e hebraico. Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Acompanhe aí comigo. Mesmo assim, insiste em questionar por quê. Ora, porque Yahvé, a palavra Yahvé significa a mesma coisa do que Jeová. Algumas Bíblias está escrito Jeová e Yahvé. Yahvé é o nome de Deus no original, mas esse é assunto para outra hora. Yahvé tem sido testemunha entre ti e a tua esposa, que tem desde a juventude, para com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Meus amados irmãos, quando a gente juramos ali diante do responsável ali pelo casamento, você que é casado sabe do que eu estou falando, e você que irá se casar vai descobrir, vai ter um juiz ali e ele irá te perguntar: você promete ser fiel à tua esposa na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aí você faz um juramento ali diante dos homens, e Deus também está presente ali, ele está vendo o teu juramento, e você fala: eu prometo ser fiel até a morte. Ou seja, nós prometemos ali diante do Senhor Deus Todo-Poderoso que nós seremos fiel à nossa esposa, e os maridos e as mulheres também ser fiel aos teus esposos, teus maridos. Versículo 16, ó, Malaquias 2,16. É Deus falando, ó: pois eu odeio o divórcio. Algumas traduções da Bíblia vai estar escrito repúdio, repudiar, a mesma coisa do que divórcio. E também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso procedeis com sabedoria, não sejais infiel. A Bíblia aqui no versículo 16, Deus está dizendo, ó: eu odeio o divórcio, eu repudio o divórcio, eu não gosto do divórcio. Vamos lá para Mateus capítulo 19, versículo de número 3. Capítulo 19, versículo de número 3. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos lá, Mateus 19, 3. Alguns dos fariseus também chegaram até ele para prová-lo. Questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Os fariseus, para tentar Jesus, para colocar Jesus na parede, perguntaram: é lícito o marido divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Olha a resposta de Jesus no versículo 4, versículo 5 e versículo 6.
Eu vou marcar aqui 4, 5, 6 para a gente poder acompanhar e vou demarcar o número 3. Agora Jesus está respondendo. Os fariseus perguntaram no versículo 3 e Jesus está respondendo no versículo 4, 5, 6. Acompanha aí comigo. E Jesus lhe explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Versículo 5. E os instruiu: por este motivo o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano, não separe o homem. Tá vendo aqui, meus amados irmãos? Deus falou: você vai largar o teu pai, a tua mãe, vai se unir à tua mulher. Antes de se unir, vocês são duas carnes. Mas após o casamento, é uma aliança tão forte, tão poderosa, que são agora dois em uma só carne. Eu te pergunto, nós podemos separar o nosso próprio corpo? Passar uma faca nele, dividir ele? Metade anda aí na rua e outra metade vai para o outro canto? Não, o casamento é a mesma coisa. Fizemos um juramento ali diante de Deus e diante dos homens. Vou desmarcar aqui, ó, porque no versículo de número 7, os fariseus, mais uma vez, estão replicando Jesus, ó. Replicaram-lhe: então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão ou carta de divórcio? Algumas traduções da Bíblia está carta. Certidão de divórcio à sua mulher e abandoná-la. Mais uma vez aqui, ó, no versículo 8 e versículo 9, Jesus vai responder, ó. Eles replicaram e Jesus vai responder, ó. Versículo 8. Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Ou seja, o povo estava endurecido ali do coração, queria largar a tua esposa, ir até Moisés: Moisés, aconteceu isso no meu casamento, Moisés, aconteceu aquilo, Moisés, o que eu faço? Moisés, Moisés, Moisés. E o povo era duro de coração, não aceitava os mandamentos. Aí Moisés deu esse mandamento. Mas Jesus está falando, mas no princípio não foi assim. Agora Jesus, ó, versículo 9. Jesus vai falar: eu, porém, Jesus está falando, eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual. Algumas traduções da Bíblia está prostituição, algumas outras traduções está fornicação. Continuando, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Meus amados irmãos, prostituição. Vamos ver o que significa a palavra prostituição, imoralidade sexual, fornicação. Vamos para o grego. O que o grego vai significar a palavra prostituição? No grego, a palavra prostituição, imoralidade sexual, significa porneia. Eu já tirei um print aqui, antes, quando eu estava com a internet, ó. A palavra prostituição significa porneia no grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Ó, significa relações sexuais ilícitas. Vou ler aqui para ficar melhor. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra fornicação, onde outras usam a expressão relações sexuais ilícitas, imoralidade sexual. Algumas traduções também, acrescentando aqui, colocam como prostituição. Ó, a palavra original grega é porneia, ou seja, prostituição, imoralidade sexual, fornicação. Todas essas palavras significam porneia no grego, que é definido como, a definição de porneia, ó, relações sexuais ilícitas, ou seja, relações fora do casamento,
uma pessoa jovem está namorando, ela comete ali uma fornicação, a imoralidade sexual, ela está no pecado de porneia. Amém, meus amados irmãos? Lucas, vamos para Lucas, capítulo 16. Ó, tudo texto bíblico relacionado ao casamento, ao divórcio. 16, 18. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Lucas 16, versículo 18. Quem se separar da sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério, assim como o homem. O homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Você que é solteira aí, te apareceu uma mulher divorciada, se você se ajuntar, se casar com essa mulher, perante a Bíblia Sagrada, você estará em adultério. Amém, meus amados irmãos? Marcos, capítulo 10 também, vai falar a mesma coisa do que Mateus 19. Vamos lá agora para Romanos, capítulo 7, versículo de número 2. Romanos 7, versículo 2. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Oh, Deus poderoso. Romanos 7, 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela estará livre da lei do casamento. Quando a gente fez um juramento lá, antes do casamento, prometo ser fiel até que a morte os separe. Não morreu, não pode se separar. Após a morte, um dos cônjuges veio a falecer, a Bíblia está falando, você pode se casar de novo. Versículo 3. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e o mesmo que venha a se casar com outro homem não estará adulterando. Ou seja, o seu cônjuge veio a falecer, pela Bíblia Sagrada e pela lei, você está autorizada a se casar de novo. Mas você que é casada ou casado, se afastou da tua mulher, você estará cometendo adultério. Louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Vamos lá, meus amados irmãos, para 1 Coríntios, e aqui eu encerro. Capítulo 7, versículo número 10. Vamos lá para o 10. Oh, Jesus, Tu és bendito, ó Pai. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor. É Deus mandando, é Deus que está ordenando, que a esposa não se separe do marido. Mais uma vez Deus falando, eu não quero que se separe do marido, eu não tolero o divórcio. Versículo 11. Se porém ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Versículo 11 está falando, mas porém, se ela se separar, não se case. O casamento ali não deu certo, não podemos casar de novo, é mandamento, é Bíblia Sagrada.
Louvado e engrandecido seja o teu santo nome de... Oh Jesus, tua presença é poderosa, ó Pai. Tá vendo, meus amados irmãos? O apóstolo Paulo está falando, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, é mandamento de Deus. Vamos lá para o versículo de número 39, nesse capítulo mesmo, versículo 39, ó. Preste atenção aí, ó. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Jesus. Ó, versículo 39, 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contudo que seja que ele pertença ao Senhor. Mais uma vez, ó, a mulher está ligada ao seu marido, o marido está ligado à sua mulher. Se separou, pediu divórcio, o casamento não acaba ali, meus amados irmãos. A Bíblia é clara, a Bíblia está relatando aqui, pela lei do homem também. Você fez o juramento diante do juiz lá, ó, do juiz do casamento. Fez um juramento diante de Deus, até que a morte os separe. Tu jurou e agora quer voltar atrás. Não, a mulher está ligada ao seu marido e o marido está ligado à sua mulher enquanto ele viver. Falecendo um dos cônjuges, aí a Bíblia autoriza casar de novo. Vamos, meus amados irmãos, aqui eu termino. Para o versículo de número 12, porque muitas pessoas pegam a Bíblia, deixa eu desmarcar aqui, em texto isolado e tá falando, não, Deus falou nada. Tem que ler o texto, o contexto, porque texto fora de contexto é pretexto para pecar, é pretexto para errar. Devemos analisar toda a Bíblia. Eu não posso pegar um versículo e dizer, eu posso me divorciar. Não, tu tem que ler o contexto, buscar mais referência na Bíblia. Amém, meus amados irmãos? Versículo 12, ó, preste atenção. Versículo 12. Amém. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor. Ó, agora o apóstolo Paulo dando uma dica, dando a sua opinião. Se algum irmão tem mulher descrente e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Versículo 13. Da mesma forma, se uma mulher tem um marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Versículo 14. Portanto, o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Versículo 15. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, deixa eu desmarcar aqui para ficar melhor para visualizar. No entanto, versículo 15. Se o incrédulo decidir separar-se, que se separem. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitos pastores, eles pegam esse versículo 15 e falam, tu casou ali com o incrédulo. A Bíblia fala que Deus não chamou ninguém para viver em servidão, mas para viver em paz. Meus amados irmãos, o versículo 15, o versículo 12, 13 e 14 é complementando o versículo 15. É o apóstolo Paulo dando instruções, ensinando a todos os demais. Eu particularmente, não o Senhor. Ele está dizendo, na minha opinião, não é Deus. Já no versículo 10,
É Deus falando, todavia ordena aos casados, não eu, mas o Senhor. Aí eles pegam o versículo 12, 13, 14 e o versículo 15 e fala que pode. Meus amados irmãos, quando a gente casa, nós fizemos um juramento de ser fiel a Jesus até que a morte os separe. O casamento é algo que Deus instituiu, Deus do princípio. Você que é casada, que está passando aí por momento, querendo se separar do teu marido, eu te digo, a melhor solução é você sentar com ele, conversar, colocar os pingos nos i, né, como é o ditado. Conversa com o seu marido, perdoe ele. Não quer perdoar? Amém. Quer pedir o divórcio? É você e Deus. Acabamos de estudar aqui a Bíblia Sagrada a respeito do divórcio. Sentou, não quer, eu não aguento, meu marido fez isso, assim, eu quero separar. Amém, você vai se separar, você vai pedir o divórcio. Mas do momento que você se separou, ele pediu o divórcio, o teu marido ainda está vivo. Você ainda está viva. Então vocês estão ligados pela lei, ó, versículo 39. Ó. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Então, teu marido está vivo, você está vivo. Ou seja, você não vai poder se casar com outra pessoa. Teu marido também não vai poder se casar com outra mulher. Vocês não vão poder tocar em outra mulher. O marido não vai poder tocar em outra mulher. A esposa não vai poder tocar em outro marido. Por quê? Vai cair em caso de prostituição, adultério. Vocês estão ligadas à lei. Mas se o marido falecer ou a esposa falecer, vocês estão autorizados perante a Bíblia Sagrada a se casar de novo. Então um conselho que eu te dou: sente, converse, perdoa. Quem tem que sair do teu casamento é Satanás, esse espírito maligno que tem tentado destruir a família instituída por Deus. Ore, peça direção a Deus. Não tome suas decisões precipitadas. Tudo que você for fazer, medite na Bíblia Sagrada, dobre o seu joelho e peça: Senhor, fala comigo. Esse é o nosso dever. Amém, meus amados irmãos? Até aqui que o Espírito Santo colocou em meu coração, que você possa ser aí abençoado por Deus todos os dias. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te livre e te guarde, em nome de Jesus.